pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal para Adolescentes, uma publicação da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você, pai e mãe de adolescente, você que conhece algum adolescente, ou você adolescente, essa é a sua Bíblia. É uma Bíblia para o seu devocional, para o seu estudo diário. Nós precisamos dar ferramentas para os adolescentes conhecer ainda mais de Jesus. E essa Bíblia é uma ótima indicação. No review eu vou estar falando por quê. Olha só, a gente já fez um vídeo com as nossas primeiras impressões e nesse review eu quero ser um pouquinho mais profundo, explicando por que é importante a gente presentear os nossos adolescentes com uma Bíblia com estudos. E essa Bíblia é uma Bíblia que tem muitos estudos interessantes, feitos especialmente para os adolescentes. Se você quiser adquirir, na descrição tem um link. Vamos então lá para a mesa para a gente desvendar e conhecer ainda mais dessa Bíblia que eu amei, eu gostei muito. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal para Adolescentes. É mais uma publicação da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Geralmente as Bíblias da CPAD levam texto Almeida Revista e Corrigida, né? Mas a CPAD trouxe, pela primeira vez, uma Bíblia na tradução NVT, que é a nova versão transformadora, que particularmente eu gosto muito dessa tradução. Eu acho que para o devocional é a melhor tradução que nós temos. Bom, como é uma Bíblia para adolescentes, né, e ela tem um design jovem, fizeram capa dura, tanto que ela tem um preço bem acessível, tamanho médio, não é uma Bíblia grande, é uma Bíblia tamanho médio aí, a gente pode até medir, olha só, 21 centímetros de altura por 13,5 de largura, tá? Então não é uma Bíblia grandona, pesadona. Ela tem essa versão aqui com as letras num tom alaranjado, mas também vocês encontram as letras aqui num tom rosa, tá? São essas duas versões, ambas capa dura. Vamos caminhar agora para a gente ver ela de forma interna. Uma encadernação simples, tá? E aí a gente tem aqui a primeira folha de rosto. Não é uma Bíblia colorida, né? É uma Bíblia que tem uma diagramação numa cor mais assim pro preto e branco. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal para Adolescentes. Então a gente tem aqui o editor, primeira edição Rio de Janeiro. Ficha catalográfica. Os estudos foram traduzidos de uma Bíblia em inglês, né? E a versão é de abril de 2024, 10.000 exemplares. Ela foi impressa na Índia. A gente tem aqui o sumário, guia do usuário. Essa parte também é importante, porque aqui a gente encontra alguns dos recursos, né? E esses recursos eles são explicados aqui nesse mapa, já no início. O que a gente vai ter de recursos? Nós temos aqui introduções aos livros, notas de aplicação pessoal. São cerca de 1.000 notas de estudo, notas bem importantes para ajudar a entender o texto. Temos aqui perfis de personagens. Tem esse artigo, os artigos intitulados Escolhas, que são mais de 60 artigos, onde nós temos ali adolescentes em situação de vida real. Mapas, quadros, versículos importantes destacados, Minha História, que é um outro recurso que nós vamos ver, Assunto Sério, que são assuntos importantes que são tratados, mais voltados para o adolescente, Será, que são perguntas, enfim, que são respondidas ali através de quadros. Então esses são os recursos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 recursos aí que ela possui. A gente tem aqui essa parte inicial, uma espiada no livro. Então a gente tem tanto livros do Antigo como do Novo Testamento. E a gente tem aqui
algumas perguntas, né, com base em passagens de cada livro. Então, por exemplo, Gênesis 1, versículo 1 a 2, 3. Como tudo começou? Por que os seres humanos têm valor e dignidade? Então, é uma espiada no livro, né? Achei bem interessante também esse recurso. A gente tem aí também do Antigo e do Novo Testamento. Já é uma espiada, né? Atos 14, reações ao Evangelho. Que reações você observou em outras pessoas ao tentar compartilhar sua fé com elas? Então, um recurso assim, bem de aplicação mesmo, né? Para fazer os adolescentes refletirem. Tem aqui também Descubra a Fé. Esse estudo aqui, ele é bem assim intencional para novos convertidos, né? Novos cristãos, principalmente adolescentes que acabaram de se converter. 14 encontros com Deus. Então a gente tem aqui 14 pequenos artigos, né? Com base em aspectos da vida diária, como obediência, Espírito Santo, perdão, tentação. É um pequeno estudo, né? Você vai fazer em 14 dias. Achei bem interessante também. Tem aqui uma nota aos leitores. E aí a explicação do porquê utilizaram a nova versão transformadora, que é a tradução dessa Bíblia. A gente tem aqui a lista de colaboradores e já entramos no texto bíblico. Gastei alguns minutos para mostrar essa parte inicial. Ela tem uma síntese, uma pequena introdução a cada livro. Nessa introdução tem geralmente um texto aqui bem atual, pega aqui assuntos atuais e aborda a questão da temática do livro. E aí nós temos aqui os pontos importantes, assuntos importantes em cada livro. E lateralmente a gente tem aqui propósito, autor, público original, data que foi escrito, cenário, pessoas importantes e uma linha do tempo aqui do livro, tá? Bom, geralmente nas introduções também nós encontramos mapas e alguns tópicos aqui sobre lugares importantes. Vale ressaltar, pessoal, que os recursos, as notas de estudo dessa Bíblia não são iguais à Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal da CPAD e também da Bíblia de Estudo Cronológico Aplicação Pessoal. Isso aqui é uma nova Bíblia, tá? Então não confundam, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma Bíblia diferente. Bom, chegamos aqui na diagramação, enfim, na página do texto bíblico. Texto bíblico em 2 colunas, não é verso embaixo de verso, é texto corrido. E o tamanho da letra do texto bíblico, vocês percebem que é um tamanho bem confortável. Uma diagramação boa para leitura, né? E aí a gente tem isso aqui, texto bíblico. E abaixo, geralmente sempre está ao final de uma das colunas, abaixo dessa linha pontilhada, isso aqui é uma nota de aplicação pessoal, tá? Que é o primeiro recurso, olha só. Você pode pausar para estar lendo. Nome do livro e número do capítulo aqui na pontinha, facilita na hora de procurar. O material da folha é um bom material, não é uma folha ruim, é uma boa folha. A gente já tem aqui um primeiro recurso, assunto sério, a origem da humanidade. Geralmente os estudos eles têm uma linguagem bem assim propícia para o adolescente. Então não tem nada técnico, é uma Bíblia voltada para o adolescente. Olha só esse quadrinho aqui, ó, Dias da Criação. A gente vai caminhando. Será? Outro recurso. Quando leio sobre a criação e sobre milagres na Bíblia, minha mente fica confusa. Que relação existe entre ciência e Bíblia? Aí tem aqui um estudo. Perfil, Adão e Eva. Esse recurso perfil ele é interessante porque ele traz os altos e baixos de cada personagem, pontos positivos e negativos, informações extras e um estudo sobre os personagens, finalizando com moral da história, né? Tem aqui também de Abel. Então, a Bíblia para adolescente, seja ele homem ou mulher, tá? Minha história. Então, esse recurso também traz histórias reais de adolescentes em diversos assuntos. Então, aqui você vai encontrar adolescentes que tiveram problemas na família, separação dos pais, muitos sofreram abuso também, enfim, tem muita história interessante. Escolhas, aí tem aqui violência.
Então, a gente tem aqui uma outra temática, sempre voltada pro adolescente, que é o foco da Bíblia, é uma Bíblia para adolescentes, tá? Vamos estar passando aqui, chegando aqui mais na frente, alguns outros tópicos, outros livros também. Vamos aqui em Josué, finalzinho de Deuteronômio. Olha só, esse aqui é um versículo destacado, que a gente encontra também. Lembrando que os estudos, as notas de estudo, geralmente a gente vai encontrar dessa maneira, tá? Essas notinhas aqui, ela não tem tantas notas de rodapé mesmo, ela tem mais quadros. Chegamos aqui em Josué, introdução, tem aqui esses mapas também. Escolhas, responsabilidades, olha só. Carmen, que tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio, é popular e vive sorrindo. Embora pareça ter sua vida sob controle, as aparências são enganosas. Analise você mesmo. Aí vem aqui a narrativa, o diálogo, né? E agora, Lupe, o que eu faço? Carmen pergunta a sua melhor amiga. Eduardo me chamou para liderar o Ministério das Meninas este ano. O que significa isso? Lupe pergunta. Vou ter que participar de todas as atividades do Ministério na escola, tipo estudos bíblicos, reuniões de oração de manhã, programas evangelísticos, essas coisas todas. Espera-se que os líderes de ministério falem bastante sobre a sua fé. É muito estranho. De todas as pessoas que Eduardo poderia ter escolhido, ele me chamou. Sou cristã só há 3 anos. Parece bem legal, verdade. Parece ser uma grande responsabilidade. É isso que me preocupa. Nunca tive que planejar tudo e orientar outros. Tipo, gosto da ideia, mas e se eu não der conta? Se eu fizer uma péssima besteira e decepcionar Eduardo? E se eu for uma péssima líder e eles me expulsarem ou algo do gênero? Que nada, cara. Tenho certeza que você vai sair bem. Não sei não. Aí finaliza, né? Você se identifica com Carmen? Leia Josué 15:9. Se você fosse Lupe, como compartilharia essas palavras de encorajamento com Carmen ou outra pessoa que esteja diante de grande responsabilidade? Então são estudos para fazer pensar, tá? Muitos adolescentes talvez enfrentam a mesma situação. Então é isso, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Aqui nós estamos em Eclesiastes, Isaías. Aí a gente vai passando, olha só. Como eu disse, muitos quadros desse, né? E aí a gente chega aqui em Jeremias. Introdução a Jeremias. Jeremias capítulo de número 2. Será? Aí vem aqui. Minha mãe costumava ir à igreja com frequência, mas agora não vai mais. O que posso fazer para ela dar mais atenção a Deus? Olha, interessante esse estudo, né? Muito legal também. Vamos caminhando aqui. Jeremias aqui tem uma linha do tempo. Assunto sério. Ídolos modernos. Um estudo sobre isso. Bem legal, né? Então, você papai, você mamãe, tem um filho adolescente. Filho aí de 13 anos até uns 16 mais ou menos. 17. Essa Bíblia aqui vai ajudar muito o seu filho adolescente. Porque é uma Bíblia que vocês percebem que tem um estudo, ou os estudos, bem assim, eficazes para ajudar eles no devocional, porque adolescente não tem costume de ficar lendo muita coisa, às vezes adolescente não gosta muito de ler. Então aqui tem o mais importante, que é o texto bíblico e pequenos comentários, quadros, porque adolescente, sabe, não é igual os adultos, por exemplo, que gostam de Bíblia de estudo com 1 milhão de notas de estudo. Eles gostam de ter textos claros, textos bem assim, objetivos para ajudá-los a compreender a palavra do Senhor, tá bom? Então aqui tem mais uma história. Vamos caminhar aqui mais para frente. Olha só, será? Isso aqui já é o Novo Testamento. Agora que ando com Cristo, como devo agir quando estou com amigos e familiares descrentes? Interessante, né? Mas vamos finalizar aqui, ó, o Antigo Testamento. Entramos no Novo, não tem introduções aos testamentos, introduções só aos livros, né? Então, no Novo Testamento, claro que a gente vai encontrar mais notas de estudo. Olha aqui, João, capítulo de número 3. Aí está destacado, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é claro que estaria destacado. Vamos ler aqui um comentário. Deixa eu aproximar aqui. Comentário de João 4, 7 ao 9. Geralmente comenta alguns versículos, são comentários bem
concisos, mas olha só. Essa mulher era samaritana, uma pessoa de etnia mestiça que os judeus costumavam evitar. 2. Tinha má reputação. E 3. Estava em um lugar público. Nenhum homem judeu respeitável conversaria com uma mulher nessa circunstância, mas Jesus não deixou que a situação impedisse de falar com a mulher. Você teria feito o mesmo? Existe alguém que você costuma evitar por motivos diversos? A exemplo de Jesus, você se dispõe a ultrapassar barreiras para compartilhar as boas novas? Então são notas assim que ajudam os adolescentes a refletir. Então você adolescente que está aí me assistindo, pede seu pai para estar te presenteando com uma ferramenta dessa, para você refletir cada vez mais, pensar cada vez mais sobre a palavra, que esse é o intuito, né? Vamos caminhar aqui em Atos, olha só, João Marcos, perfil de João Marcos. O que você aprendeu com o erro mais recente que cometeu? Traz um estudo bem intencional para fazer você pensar, você refletir. Romanos, aí tem um quadro aqui sobre a homossexualidade, que é trabalhado também a temática, né, explicando as bases bíblicas para condenar a prática, né? Enfim, aí a gente vai caminhando aqui. Nada em toda a criação jamais poderá nos afastar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Top, né? Será? Minha avó é cristã há 40 anos. Apesar disso, sua vida foi extremamente difícil. Por que Deus permite que cristãos enfrentam tantos problemas? Tem aqui uma explicação, né? Selo de aprovação, pequeno comentário. Quando nos tornamos cristãos, Deus coloca o Espírito Santo em nós como garantia que pertencemos a Ele. O privilégio de pertencer a Deus é acompanhado de responsabilidade de nos identificarmos como representantes e servos fiéis do nosso Senhor. Como você mostra para as pessoas que pertencem a Deus? Geralmente os comentários, tá, pessoal? Eles estão numa letrinha, com uma letrinha bem menor que o texto bíblico. O texto bíblico tem uma letra boa, até confortável, tá? Nunca deixe de orar, está destacado aqui, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. 2 Timóteo 3,16. Tá vendo? Os versículos importantes estão destacados também. Chegamos aqui em Hebreus. Então tem bons recursos para ajudar os nossos adolescentes a meditar na palavra de Deus. Chegamos aqui no finalzinho de Apocalipse, capítulo 20, e aí encerramos o conteúdo do texto bíblico, né? Tem aqui bons comentários. E aí nós chegamos nesse ponto aqui, que são os índices dos recursos, tá? Primeiro, índice de escolhas de vida. Então tem aqui por assunto, então tem aborto, adoração, álcool. Você vai encontrar todas essas temáticas, amor, aparência, aptidões, aprovação, tá vendo? Então por aqui tem as notas ou o recurso sobre essas temáticas e as passagens bíblicas. Muito legal, né? Então por aqui você consegue achar temas para estar estudando. Olha que legal. E é bastante coisa, bastante recursos. Olha só. Muita coisa mesmo. É um índice bem completo de todos os recursos por temas. Índice de recursos, aí tem aqui os quadrinhos, aqueles estudos intitulados Escolhas. Tá tudo aqui, por passagem bíblica e por página. Será? A mesma coisa, por tema também, né? Tem o tema de cada um. Então, por exemplo, a gente tem assuntos aqui, ó, importantes para adolescentes, como, por exemplo, pornografia, namoro, sexo, tá vendo, ó? Tem aqui, será? São alguns temas, ó. Tem problema fazer piercing e tatuagem? Tem um estudo sobre isso. Quem escreveu a Bíblia? E quando os outros zombam da minha fé? Muitos adolescentes enfrentam isso. Tentação é pecado? É errado ir em festas? Tá vendo, ó? Tem aqui a passagem bíblica e a página onde esses estudos estão. Assunto sério. Então tem aqui vários outros assuntos, né? Aí tem aqui os quadros, o índice dos quadros também. Tem o índice dos perfis, que são personagens bíblicos que a gente viu. Também o índice dos mapas. E também aquele recurso Minha História. E aí a gente tem aqui um outro recurso, onde encontrar. Aí várias passagens bíblicas. Talvez o adolescente lembre, eu quero ler a passagem sobre Jesus, o bom pastor.
Tá aqui, ó, referência bíblica, tá? Aí tem uma parte aqui para fazer anotações. Encerramos o conteúdo dessa ferramenta maravilhosa, que é um ótimo presente para os adolescentes. A gente tem que dar base bíblica para essa garotada, porque se a gente não der essa base, o mundo vem com uma base também para poder destruir a vida dos nossos adolescentes. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.